Sabe, quando a gente pensa em organizar a informação, a primeira imagem que vem à cabeça é uma lista, uma linha reta. Mas e se a melhor forma de organizar as coisas não for uma linha, e sim algo que se ramifica, como os galhos de uma árvore? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. As estruturas de dados em árvore, um conceito fundamental para colocar ordem em qualquer tipo de hierarquia. Ok, vamos mergulhar nisso. E para a gente entender de verdade o que é uma árvore, o melhor jeito é começar pelo que ela não é. Vamos comparar com as estruturas mais comuns, aquelas que são lineares. Pensa só, uma playlist de música. Uma canção vem logo depois da outra, numa sequência. Isso é linear, uma relação de posição. Agora pensa na estrutura de pastas de um computador. Existe uma pasta principal que contém outras pastas, que por sua vez guardam mais pastas e arquivos. Viu a diferença? Aqui a relação não é quem vem depois, e sim quem está dentro de quem. Essa é a alma da hierarquia. Então, para resumir de forma bem direta, uma árvore é exatamente isso. Uma maneira de organizar dados que espelha uma hierarquia do mundo real. E essa estrutura, olha, ela está por trás de muita coisa que a gente usa todo dia. Desde o organograma de uma empresa até o jeito que os arquivos estão guardadinhos aí no computador. Beleza, mas para a gente conseguir navegar nesse universo das árvores, a gente precisa falar a mesma língua. Então vamos dar uma olhada nos termos mais importantes no vocabulário básico. A pecinha de Lego fundamental de qualquer árvore é o que a gente chama de nó. Pensa nele como um bloco de construção. Ele guarda alguma informação e, o mais importante, ele tem pontos onde outros blocos podem se conectar. Toda árvore genealógica tem um ancestral comum lá no topo, certo? Aqui, a gente chama esse ponto de partida de raiz. É o início de tudo. E a partir daí, a lógica é bem parecida com a de uma família. Um nó pai pode ter vários nós filhos ligados diretamente a ele. E quando um galho chega ao fim? Aí temos as folhas. São aqueles nós que não têm filhos, o ponto final de um caminho. Agora, a parte mais legal é que a gente pode dar um zoom em qualquer nó da árvore. Aquele nó, junto com todos os seus descendentes, formam uma sub-árvore. É como se fosse uma árvore completinha, em miniatura, dentro da árvore maior. Certo, já conhecemos as partes. Mas como é que a gente mede o tamanho ou a complexidade de uma árvore? Basicamente, com 3 conceitos. O nível diz o quão fundo o nó está, começando do zero lá na raiz. O grau mostra quantos filhos diretos o nó tem, ou seja, o quão ramificado ele é. E, por fim, a altura nos dá a dimensão total, do topo até a folha mais distante. Então, a gente já entendeu a ideia, o conceito, mas na prática, no mundo real da computação, como é que um computador consegue guardar uma estrutura dessas na memória? Essencialmente, existem 2 formas principais de fazer isso. A mais comum é a encadeada. Imagina que cada nó tem o endereço dos seus filhos. É um método super flexível e dinâmico. A outra forma é a sequencial. Nela, a gente coloca todos os nós em fila, num vetor, e a posição de cada um na fila já define quem são seus pais e filhos. É mais rígido, mas pode ser incrivelmente eficiente. E essa abordagem sequencial mais rígida, ela brilha de verdade em cenários onde não tem surpresa. Ela é perfeita para árvores que são bem comportadas, sabe? Onde a gente já sabe de antemão qual o número máximo de filhos que um nó pode ter e qual a altura total da árvore. Olha só esse exemplo, uma árvore binária completa com altura 4. Tem uma formulinha para saber o número máximo de nós que ela pode ter. 2 elevado à altura menos 1. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Menos 1, 15. Isso quer dizer que a gente pode reservar um vetor com exatamente 15 posições e a árvore vai caber ali como uma luva, sem desperdício. E aqui vem o pulo do gato dessa abordagem. É pura matemática. Se um nó pai está na posição I do vetor, a gente já sabe exatamente onde encontrar seus filhos. O filho da esquerda vai estar na posição 2i mais 1 e o da direita na 2i mais 2. Simples assim. Não precisa de ponteiros, de links, de nada. A própria posição define toda a hierarquia. É genial. Bom, a gente já viu o que é uma árvore, já vimos como ela funciona por dentro, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que isso tudo realmente importa? Onde é que essa ideia de hierarquia faz a diferença? A verdade é que essa estrutura hierárquica está por toda parte, muitas vezes escondida, trabalhando nos bastidores. O sistema de arquivos do computador é uma grande árvore. A estrutura de comentários numa rede social é uma árvore. O organograma de qualquer empresa é uma árvore. E isso nos leva a uma reflexão final.
Se as árvores são tão presentes assim, de que outras formas elas estão, silenciosamente, organizando e moldando o nosso mundo digital sem que a gente nem se dê conta?